Também vou falar sobre os 25 anos da Constituição. O tema é o mesmo do Marcelo, uma perspectiva parecida, de modo que talvez não tenha muito a acrescentar, Marcelo, mas, enfim, vamos lá. Promulgada a Constituição em outubro de 88, lá se vão 25 anos de Constituição cidadã, uma Constituição que, embora tenha sofrido um número bastante razoável de emendas, já são 74 emendas, e a última delas é a que concede autonomia à Defensoria Pública da União, né? O fato é que, do ponto de vista da sua rigidez, em termos de formação do Estado brasileiro, de garantias de cidadania, de direitos fundamentais, a Constituição ela se mantém rígida nesses 25 anos de sua existência. Essa Constituição ela foi formada a partir e depois de um grande movimento das diretas já, um movimento que levou o povo à rua e que acabou sendo fundamental e decisivo na formatação de uma Constituição mais aberta, de uma Constituição garantista, de uma Constituição, inclusive, analítica, muito criticada, às vezes, por ter esta formatação. Há uma semana atrás, tivemos aqui na presença do professor Zé Afonso da Silva, que também, na oportunidade, nos brindou aí com um discurso mostrando a importância também do papel de determinados parlamentares. Ele especificou o governador Mário Covas, mas outros também, como o então senador ou deputado, não me lembro, Bernardo Cabral, que era procurador, foi procurador do Estado do Amazonas, e que também teve um papel importante na formação de uma Constituição que é um documento inequivocamente libertário, que lançou as bases e lança as bases para a construção de um Estado democrático, um Estado exatamente antítese daquele Estado ditatorial sob o qual nós vivemos os 20 anos que antecederam aí a elaboração da Constituição de 88. Mas, enfim, ensina, como já disse aqui o Marcelo, o professor Diogo Figueiredo, e é uma lição muito interessante sobre a formatação da nossa Constituição, uma leitura, nos permite uma leitura diferenciada e, na verdade, mais consentânea com o que a Constituição efetivamente é, né? A leitura do professor Diogo Figueiredo é que, na verdade, a Constituição de 88, fugindo daquele sistema tripartite clássico, do tripé Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, trouxe para o âmbito da nossa formação institucional brasileira a ideia das funções essenciais à justiça, né? E, na verdade, acabou criando essas funções definidas no Ministério Público, na Advocacia Pública, na Defensoria Pública e na própria advocacia. O professor Diogo Figueiredo explica também que, na verdade, essa construção não é uma construção impensada ou uma construção de acaso ou de ocasião, mas uma construção fruto do que se percebeu historicamente, que a divisão clássica de poderes ela não foi suficientemente forte para impedir regimes autoritários, como os regimes nazista, fascista. Então, a simples divisão tripartida de poderes
ela foi insuficiente para garantir a democracia, para garantir um Estado com condições mínimas de convivência. A partir daí, passou-se a imaginar, a pensar, no âmbito acadêmico e político, em outros tipos, em outros mecanismos de contenção do poder. E, na verdade, as funções essenciais da justiça, elas se inserem exatamente nesse contexto. Elas também são uma parcela de poder ou de competência diferenciada, cuja função é exatamente se constituírem num freio, num outro freio, né, ao exercício absoluto, ao exercício imoderado do poder. Então, na verdade, é um aparato de Estado que vem efetivamente ser elemento de contenção dos tradicionais poderes executivo, legislativo e judiciário, que tinham se mostrado incompetentes para, por si só, exercerem o poder de maneira comedida. E o exemplo maior disso foi o advento das guerras, enfim, e a situação de poder absoluto aí, revelados pelos regimes nazista da Alemanha, fascista da Itália, enfim. Daí vem a ideia desses elementos que aqui no Brasil, na nossa Constituição, foram concebidos como funções essenciais da justiça. Então, às funções essenciais da justiça foi conferida essa missão, a missão de tutela dos grandes valores institucionais da nacionalidade. São as funções essenciais da justiça os freios e contrapesos dos poderes clássicos, uma espécie de limite do limite, cujas atribuições não se reduzem a proibir ações irregulares, mas compreendem também o poder de instar formalmente os poderes executivo, legislativo e judiciário à concretização dos valores e objetivos centrais do Estado brasileiro. A Constituição de 88, portanto, inovou e muito no que concerne à repartição de poderes. De um lado, tentou estabelecer um reequilíbrio de forças entre os próprios poderes clássicos, ou seja, entre o executivo, legislativo e judiciário. E o fez no texto constitucional, no que concerne ao poder executivo, extinguindo, por exemplo, a figura do decreto-lei. É verdade que ao decreto-lei sucedeu-se a medida provisória, mas o fato é que as medidas provisórias foram previstas para extirpar do ordenamento figura mais perversa ainda, que era o decreto-lei. Só para lembrar, a medida provisória distingue-se do decreto-lei. Enquanto o decreto-lei era figura presente na emenda 69 e se convertia em lei com o decurso de tempo, a medida provisória, ao contrário, o decurso de tempo, uma vez não analisada, não aprovada, faz com que ela perca a eficácia. Já quanto ao poder legislativo, a Constituição também fez um movimento de reequilíbrio, e isso a gente vê a partir do incremento da abrangência da fiscalização dos tribunais de contas sobre as despesas dos poderes constituídos. Inequivocamente, a Constituição de 88 promove, com relação aos tribunais de contas, um incremento, enfim, uma atividade aí de alargamento da função dos tribunais de contas, que, na verdade, são uma extensão do poder legislativo, que acaba por atribuir ao poder legislativo, ao conferir ao poder legislativo, um instrumento mais forte de controle sobre os demais poderes.
E ao Poder Judiciário, o texto constitucional também inovou sobremaneira, impedindo que a lei viesse a promover a exclusão de qualquer lesão ou ameaça de lesão de direito do espectro de tutela do Judiciário, além de ter criado mecanismos inovadores de atuação do Poder Judiciário, como os mandados de segurança coletiva, os mandados de junção, as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, entre outros. Mas se, de um lado, a Constituição de 88 tentou estabelecer um reequilíbrio de forças entre os próprios poderes clássicos, de outro, e isso é muito importante, criou instituições não subordinadas a nenhum desses poderes, expressamente responsáveis por guardar a Constituição e salvaguardar os valores maiores e perenes inscritos na Constituição. Essas instituições estatais, que, repito, não estão subordinadas a nenhum dos três poderes clássicos, são as funções essenciais da Justiça e compreendem o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Assim, além dos poderes tradicionais, que dividem as principais competências estatais, desde 1988, a Constituição da República incumbiu alguns órgãos jurídicos do Estado da missão de funcionarem como salvaguarda dos valores constitucionais fundamentais e, assim, garantirem maior equilíbrio ao sistema de poder, funcionando, ora, como uma espécie de limite adicional aos balizamentos tradicionais que um poder exerce sobre o outro, ora, como consciência instigadora da atuação dos poderes instituídos na concretização de políticas públicas que atendam direitos constitucionalmente garantidos. Ao prever, nominadamente, as funções essenciais à Justiça no título da organização dos poderes, mas em capítulo próprio da Constituição, vale dizer, no capítulo 4, distinto dos capítulos que regulam o poder judiciário, o executivo e o legislativo, a nosso juízo, e não é o juízo nosso, mas juízo de muitos de nós, inequívoco que a Constituição estabeleceu para estas instituições que compõem as funções essenciais da Justiça relação de não subordinação para com os demais poderes, sejam eles o Poder Judiciário, o Executivo ou Legislativo, constituindo-se todas e cada qual em aparato estatal autônomo. Esse desenho constitucional, embora estrutural e topograficamente indiscutível, claro, cristalino, ainda não foi completamente compreendido nem implementado pelos poderes clássicos, que, não obstante, tenham incorporado o caráter autônomo do Ministério Público e da Defensoria Pública, resistem à ideia de reconhecer essa mesma autonomia à advocacia pública, passados 25 anos da Constituição, da promulgação da Constituição. Então, caudatária daquela ideia do policentrismo do poder, as funções essenciais da Justiça constituem-se em componentes estruturais importantes, fundamentais para a gestão política e administrativa do Estado brasileiro, e o reconhecimento de seu caráter autônomo essencial para o adequado funcionamento do modelo constitucional proposto. A redemocratização do país e o caráter substantivo da Constituição de 88, decorrente do seu formato analítico, minucioso na fixação de direitos e regulações para a vida nacional, colocaram nossa Carta Maior no centro de muitas relações e trouxeram cada vez mais e paulatinamente para a vida cotidiana da nação a noção,
a ideia, a consciência de que existem direitos e que esses direitos podem ser buscados, podem ser cobrados, podem ser exigidos. Com isso, a promulgação da Constituição de 88, desde a promulgação da Constituição de 88, o que se viu foi o crescimento exponencial da cobrança por direitos e a utilização cada vez mais ativa, propositiva e criativa da via judicial para a solução de inúmeras demandas sociais, econômicas e políticas, com forte incremento da participação do aparato jurídico de Estado na vida nacional. É que, se de um lado a redemocratização afastou o medo das pessoas de pleitearem direitos, cedendo lugar à consciência antes referida de que elas têm direitos e têm também o direito de cobrar esses direitos, o que se verifica é que a Constituição abriu, por intermédio desse novo aparato jurídico, diversos caminhos para a concretização de direitos no âmbito da via judicial. E, em razão da forte presença do Estado brasileiro na vida nacional, na economia e no cotidiano das pessoas, muitos desses direitos guardam relação direta com as ações ou omissões do Estado. Sobreleva-se, nesse cenário, o papel das funções essenciais à justiça e do próprio Poder Judiciário como protagonistas importantes na tarefa de garantir direitos, explícita ou implicitamente inseridos na Constituição. Hoje são diárias as notícias em qualquer veículo de comunicação disponível sobre questões as mais variadas possíveis, concernentes a temas centrais da vida nacional, onde, pelo menos, uma das instituições componentes do aparato jurídico do Estado, quando não todas, estão envolvidas. Programa Mais Médico, fornecimento de medicamento de alto custo, proibição do fumo em locais fechados, mensalão, caso Siemens, metrô, precatórios, demarcação de terras indígenas, lei de anistia, lei de imprensa, extradição, célula-tronco, união homoafetiva, ações de improbidade, ações civis públicas, licitações, convênios, concessões de estradas, aeroportos, securitização da dívida ativa, na verdade, uma infinidade de temas locais, regionais e nacionais voltam nossos olhos e atenções para o mundo do direito, e, muito particularmente, para as atividades a cargo das funções essenciais da Justiça e do Poder Judiciário. Melhor estruturado entre as funções essenciais da Justiça, e isso muito em razão do momento histórico e de elaboração da Constituição, quando o que ia presente nos corações e mentes de todos era o propósito de impedir a reedição do Estado ditatorial e, consequentemente, a necessidade de se estabelecer mecanismos de contenção ou limitação de toda e qualquer atuação censora ou repressora do poder estatal, o Ministério Público, dotado de autonomia desde o início, saiu à frente entre as carreiras jurídicas no que concerne ao atendimento das demandas sociais reprimidas e saiu na frente, principalmente, do Poder Judiciário, cuja modernização, reestruturação e racionalização entraram na pauta de discussão nacional somente agora a partir do ano 2000. Com um discurso e uma atuação proativas, bem diferentes do que havia no cenário nacional até então, o Ministério Público apresentou-se para a sociedade com o que podemos considerar uma face moderna, como uma estrutura da máquina pública capaz de se mover quase sem provocação, ou provocada por demandas sociais das mais diversas. Na verdade, o Ministério Público soube compreender rapidamente o relevo de sua nova posição constitucional e de agir
para exercer a gama de competências ou poderes assumidos com o advento da Constituição Federal de 88. Atuando na defesa de direitos difusos, coletivos, transindividuais, individuais homogêneos, valendo-se das ações civis públicas, trabalhando pela implantação e salvaguarda dos direitos dos consumidores, por exemplo, entre outras frentes importantes que renderam forte apelo na mídia, o Ministério Público ganhou rapidamente a simpatia e a confiança da sociedade. Foi uma instituição capaz de fixar, não só para si mesma, mas para a sociedade, seu papel de defensora da ordem, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A gente precisa aprender com os nossos parceiros. O Ministério Público, de fato, foi bastante competente na sua jornada até aqui. Eu acho que essa compreensão da sua própria imagem, do seu próprio papel, é uma compreensão que talvez nós estamos conquistando de uma forma mais organizada, mais homogênea, nos nossos dias atuais, onde, por exemplo, conseguimos congregar uma mesa com todos os espectros da advocacia pública nacional, quando conseguimos levar à frente um movimento nacional em defesa da autonomia. Mas o Ministério Público, a gente tem que reconhecer que, de fato, foi muito competente na fixação desse seu papel para a sociedade. A Defensoria Pública, por sua vez, braço essencial num Estado que tem por fundamento a dignidade da pessoa humana e por objetivo expresso a erradicação da pobreza, da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, alcança somente no final da primeira metade da década de 90 estatuto próprio, sendo que sua efetiva implantação como órgão jurídico autônomo, destacado do Poder Executivo e dos demais poderes, é construção muitíssimo recente, que se materializou no Estado de São Paulo, por exemplo, apenas em 2006, em Santa Catarina no ano passado, e que teve a autonomia da União reconhecida agora, em 2013. É verdade que aqui em São Paulo, o trabalho hoje desenvolvido pela Defensoria Pública tinha lugar junto à Procuradoria de Assistência Judiciária, órgão integrante da Procuradoria-Geral do Estado. Os colegas procuradores que exerciam esse mistério, aliás, o faziam com mestria e com paixão. Mas a Constituição confere à Defensoria Pública status diverso do de mero apêndice da advocacia pública. A Constituição lhe confere a condição de instituição autônoma e o faz exatamente para que os defensores possam exercer, livres de quaisquer amarras, a salvaguarda contramajoritária, ou seja, a defesa dos direitos dos necessitados na perspectiva da militância jurídica pela erradicação da pobreza, pela redução das desigualdades, pela garantia da dignidade da pessoa humana para os despossuídos, para aqueles que mais precisam, porque menos têm. O papel da Defensoria Pública nessa perspectiva, que é a perspectiva constitucional, compõe-se evidentemente da defesa individualizada dos problemas jurídicos dos chamados hipossuficientes, mas pode e deve abranger também a atuação na defesa jurídica de interesses mais gerais, voltado à melhoria das condições de saúde, moradia, educação, enfim, de cidadania das populações carentes. Como instituição jovem, a Defensoria Pública já avançou muito, notadamente ao obter, no plano jurídico, a necessária autonomia administrativa e financeira para o exercício de sua missão. O desafio que se lhe impõe doravante, além de adequada estruturação, tanto nos estados como na União, é o desenvolvimento de linhas ou campos mais abrangentes de trabalho, escolhidos a partir da identificação
nas diversas comunidades dos direitos dessas populações marginalizadas que estejam sendo violados, quer pela ação, quer pela omissão de alguém, e, por isso, estejam merecendo reparo capaz de ser realizado pela mera orientação jurídica ou pela atuação judicial dos defensores. Até porque parece ser esse o caminho que distingue aquele trabalho relevantíssimo, mas preferencialmente individualizado das antigas assistências judiciárias, da missão maior dada à Constituição à Defensoria Pública. A Advocacia Pública, a seu tempo, é a instituição encarregada da representação judicial do Estado, bem como da prestação de consultoria e assessoramento jurídico para a administração. Compete-lhe tanto a defesa do patrimônio quanto do interesse públicos, entendido este último como a defesa dos valores inscritos na Constituição e balizadores da ação ou omissão do Estado. A defesa jurídica do patrimônio e interesses do Estado, portanto, não é atribuição dos poderes políticos, executivo, legislativo ou judiciário, mas constitui competência específica e própria da advocacia pública, que, por consequência, da mesma forma que as demais funções essenciais à justiça, não pode nem deve manter relação de submissão ou subordinação com os poderes clássicos. Não é a presidente da República, nem o governador de Estado, nem o prefeito, nem o presidente de qualquer tribunal ou casa legislativa que orientam a ação da advocacia pública. A advocacia pública age e deve agir independentemente da provocação de quaisquer dessas respeitáveis autoridades na defesa do patrimônio e interesse públicos, pois tem competência constitucional para isso, o que quer dizer que tem poder constitucionalmente conferido para fazer isso e, portanto, obrigação de assim atuar. Evidentemente que, constituindo-se no corpo de advocacia à disposição do Estado e de seus administradores, pode ser instada por essas autoridades a atuar para a implementação, manutenção, garantia, defesa ou mesmo conformação jurídica das políticas públicas legitimamente propostas pelos poderes constituídos. Contudo, a advocacia pública possui também instrumental próprio, derivado de sua competência constitucional, para agir de per si na defesa do patrimônio e interesse públicos. Esse nada modesto espectro de atribuições faz da advocacia pública a responsável primeira pelo controle da legalidade dos atos e negócios da administração. A advocacia pública, notadamente em sua atuação de assessoramento e consultoria jurídica, exerce verdadeiro controle interno da legalidade, de sorte que é hoje, a nosso juízo, a instituição jurídica de Estado que, adequadamente estruturada, pode fazer a maior diferença para que efetivamente alcancemos no país as mudanças qualitativas na transparência e lisura das atividades a cargo da administração pública brasileira, tão clamadas pelas chamadas vozes das ruas. É, sem dúvida, uma missão gigantesca, que exige fôlego, que exige pernas, ou, em outras palavras, estrutura material e institucional capaz de fazer frente aos desafios decorrentes da competência constitucionalmente estabelecida. Mas é, sobretudo, uma missão que, para ser exercida na extensão e dimensão que lhe confere a Constituição, exige que a instituição da advocacia pública seja complementada com um atributo próprio às funções essenciais à justiça
e que ainda lhe falta, que é a necessária autonomia. Os 25 anos da Constituição devem servir de orgulho para todos nós. Se olharmos para trás, é possível, de fato, reconhecermos que o país melhorou, que somos mais livres, que temos mais direitos. Mas também é forçoso compreender que há bastante a avançar, que as demandas sociais não atendidas ainda são muitas e que estão na ordem do dia, na pauta cotidiana das exigências de nossa sociedade, de modo que o reconhecimento da validade dessas demandas, ao par de constituir-se em condição à manutenção e aperfeiçoamento da democracia, impõe a todos redobrada atenção para que, de fato, se concretizem. Não é à toa que milhares de pessoas, nesse mesmo ano que comemoramos os 25 anos da Constituição, saíram em junho último às ruas para cobrar do Estado brasileiro mais responsabilidade, mais comprometimento com seu povo, mais presença e mais retidão em sua atuação. A maior sintonia entre as políticas públicas realizadas e aquelas desejadas pela população, inequivocamente, é tarefa dos poderes clássicos constituídos. Podem, em alguns casos, receber correções de rumo, tanto pela ação do Ministério Público quanto da Defensoria Pública. Mas no que toca às aspirações coletivas de um Estado mais presente e menos corrupto, de um Estado ativo e reto, que paute suas ações, seus atos e principalmente seus negócios pelos ditames da legalidade e pela moralidade, aí a tarefa primeira e maior está a cargo da advocacia pública, em razão de sua missão e posição estratégicas de prestar a advocacia consultiva à administração e de fazer a defesa judicial do patrimônio e interesse públicos. Alcançados 25 anos da Constituição e diante do cenário político vigente no país, aliado ao papel institucional a cargo da advocacia pública, fundamental que o modelo constitucional de repartição de competências seja implementado por completo e que se reconheça à advocacia pública a mesma autonomia conferida às demais funções essenciais à justiça. Toda a administração e toda a sociedade se beneficiará disso. Afinal, somente uma advocacia pública autônoma é sinônimo de aparato jurídico de Estado efetivamente comprometido apenas e tão somente com os valores maiores da Constituição. Somente uma advocacia pública autônoma constitui-se em instituição livre de peias partidárias ou de interesses administrativos secundários. Somente uma advocacia pública autônoma será capaz de enfrentar os desafios de sanear, orientar, aperfeiçoar, dar segurança e transparência ao trabalho diário de gestão desse verdadeiro continente que é o Estado brasileiro. Muito obrigada.